Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e vamos para os nossos palpites do dia 13 de setembro de 2022, terça-feira de Champions League. Então é isso, tamo junto, muita fé! Errei, né? Botei o final no começo, mas vamos ver se dá uma desbugada aí no nosso bilhete. Não tá dando certo ali, sempre um joguinho ou outro ficando, a gente dando mole. Porém, lá no Telegram tem um link aqui. A gente já bateu o quarto ou quinto bilhete seguido, tá? Esqueça tudo. Vambora, vamos ver se agora essa semana vai dar uma desbugada no nosso bilhete aqui do YouTube, beleza? Então, tropa, é o seguinte, vamos logo, é um dia marcado mais por Champions League, separei um jogo ali do Campeonato Argentino só para fechar e não posso demorar para o vídeo não bugar, tá ligado? Ainda tô no esquema de mudança, inclusive parece que chegam hoje algumas coisas, se Deus quiser. Vambora então. E o roubo que fizeram na Juventus, né? Que isso, cara, que roubo, traçaram a linha do jogador errado, a Juventus girou, mas o VAR tinha anulado por impedimento, só que não ampliaram a imagem, tinha um cara perto do cara que cobrou o escanteio que dava condição, mano, absurdo, vai um lixo, o lixo tem que acabar. E o Vasco perdeu. Vambora. 1h45 da tarde, tropa, vamos aqui com Inter de Milão contra a Vitória Pilsen, né? A Inter que acabou perdendo o seu jogo A Inter perdeu para quem? Eu não lembro. Eu sei que o Vitória Pilsen foi amassado pelo Barcelona. Pô, agora vocês me pegaram, hein? A Inter perdeu para o Bayern de Munique. Caralho, esse grupo é pica mesmo. Então é o seguinte, o Vitória Pilsen, ele é um bônus do grupo que as equipes que querem se classificar têm que ganhar, tá? Não pode desperdiçar pontos contra o Vitória Pilsen, o restante ali é a questão de confronto direto. Vamos lá, a Inter marcou gols em 9 jogos, marcou 2 ou mais gols em 7, mais de 2 gols e meio em 8, gol no primeiro tempo em 8. Vitória Pilsen marcou gol nos últimos 6 jogos, não perdeu em 9, mas é porque é um time muito forte, muito dominante lá na República Tcheca. Não chega nem a ser tão dominante assim, mas é um time muito forte lá, só que enfrentando, tá ligado? Times com maior poder aquisitivo é uma diferença muito grande. Então assim, não vai rolar, vitória da Inter é interessante, a Inter precisa vencer de qualquer jeito esse jogo, mas eu também tenho outro cenário interessante para mim, que é o de gols. Por quê, tropa? Esse mais de gol e meio. Porque a Inter sabe que tem que ganhar do Vitória Pilsen. E o Vitória Pilsen, se ele quiser pelo menos beliscar ali uma Europa League, que é o terceiro colocado dos grupos, os 2 primeiros avançam para as outras fases, para oitava de final da Champions, e os terceiros colocados eles vão direto para a Europa League. Então assim, se o Vitória Pilsen quiser pelo menos chegar em terceiro colocado, ele sabe que a Inter é o adversário mais, tá ligado, mais propício ali para ele vencer e conseguir essa vaga. Então ele vai ter que se expor também, né? É muito mais difícil contra o Bayern e contra o Barcelona. E é um jogo interessante aqui, um jogo de exposição, para mim, um jogo de 2 gols. Placar para mim 3-1 para a Inter, tá ligado? Acredito que a Inter vai vencer, mas tem mais valor para botar no bilhete esse mais de gol e meio. Seguindo outro jogo aqui de 1h45, mudando de grupo, eu tenho o Sporting de Portugal contra a Tottenham. As duas equipes venceram suas primeiras partidas. O Sporting meteu 3 no Frankfurt, e o Tottenham ganhou de 2-0 do Marselha. Vamos lá. O Sport marcou gols em 8 jogos, não perdeu em 8, marcou 3 ou mais gols nos últimos 2, ambas marcam ou não nas últimas 6, só que mais de 2 gols e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. O Tottenham marcou gol nas últimas 10 partidas, 10 jogos invicto, marcou primeiro em 8, ganhou 8 dos últimos 10 jogos, marcou 2 ou mais gols em 7, mais de gol e meio em 8 e gol no primeiro tempo em 8. Então assim, eu tenho uma estatística boa das duas equipes, principalmente relacionada a gols, e é isso que eu quero buscar, tá? Nesse jogo aqui especificamente eu vou de mais de um gol e meio, tá pagando muito bem, o Sporting tem um grande ataque, o Tottenham também, Son, Kane, Richarlison já estreou, o Pombo, apenas já estreou marcando 2 gols na sua estreia, e é um jogo interessante. Nesse caso aqui, tropa, eu vejo uma disputa da liderança do grupo, tá bom? Deixa eu ver se aparece aqui o grupo para vocês darem uma olhada. Ó, o grupo, esse aqui é o grupo A, calma aí. Aqui, grupo D. Tomara que esteja aparecendo. Sporting, Tottenham, Marselha e Frankfurt. Vou falar para vocês que aqui é uma briga mais pela liderança, tá? O Sporting pode até sair aqui desse cenário, perder a vaga para um desses dois, mas o Tottenham do grupo é o mais forte, tem tudo aí para cravar. Então vou buscar 2 gols. Para o Sporting é importante manter esse ritmo. O Tottenham é um time que vai se lançar, não é um time que fica só na defesa, muito bem treinado pelo Conte. E jogo pra mim, carinha de 1-1, tá ligado? Aquele joguinho com cara de empate, é esse jogo aqui. Mas cuidado com o mercado de resultados. O Tottenham aqui
tá como favorito, né, ao jogo. Mas o Sporting Portugal tem que respeitar. 4 horas da tarde, jogo muito interessante aqui, Liverpool contra Ajax. Não gosto dessa cotação do Liverpool. O Liverpool está muito mal essa temporada desde que saiu o Mané. Foi simplesmente massacrado pelo Napoli, né? Massacrado, poderia ter levado mais, perdeu de 4-1, foi 4-1, foi 4-1 ou 5-1. Poderia ter levado mais. E eu tenho o Ajax, que já começou também amassando, líder do grupo, e vamos embora. O Liverpool marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, só que sofreu gols em 8 dos últimos 10 jogos também. Mais gol e meio em 8, gol no primeiro tempo em 8, e ambas marcam sim em 7. O Ajax, aquela estatística que a gente conhece de time que domina a Holanda, marcou gol nos últimos 10 jogos, marcou primeiro nos últimos 7, ganhou os últimos 7 jogos, ganhou o primeiro tempo nos últimos 6, não sofreu gol nos últimos 5, marcou 3 ou mais gols nas últimas 3, gol no primeiro tempo em 10, filho, esquece. Jogo pra mim de gols, porque eu tenho o Liverpool que precisa ganhar, o Liverpool depois de ser amassado pelo Napoli, jogando dentro de casa, ele tem que ganhar se ele quiser ir para a próxima fase, e eu tenho o Ajax que não é time de ficar na defesa, independente do time que enfrenta, o Ajax é um time que vai para cima, gols é interessante. Eu acredito que a gente deve estar com uma cotação mais baixa, né? Ó, imaginei. Aqui é jogo para 2,5, ou jogo para ambas marcam. Tá? Esse ambas marcam tá com uma cotação interessante. O Liverpool é um time que dificilmente não faz gol em casa e um time que tem levado muitos gols nessa temporada. E o Ajax, com seu ataque ali forte, tem tudo também pra gente ver um jogo de ambas marcam. É arriscado? É arriscado. Mas compensa, né? É o que dá para buscar nesse jogo. Dá para buscar um Liverpool empate anula? Eu não recomendo pelo que o Liverpool tá jogando. Porque a questão não é que, às vezes tu tá num momento que tu amassa e não faz gol. Beleza, acontece com o Bayern, por exemplo. Agora, o Liverpool ele não tá jogando bem, tá ligado? Aí nesse caso eu acredito que tem que pegar um pouco mais leve. Não é um jogo que eu pretendo fazer, mas caso eu faça eu vou buscar explorar mais gols. Para mim é um jogo melhor pro ao vivo, sendo sincero, tá? Às vezes o Liverpool dá uma mudada, tá ligado? E começa a jogar bem, aí pode valer a pena uma vitória no ao vivo, mas pré-live é um jogo para tomar cuidado. 4 horas, seguindo aqui o grupo, o Rangers contra a Napoli, o Rangers que foi amassado pelo Ajax e a Napoli que amassou o Liverpool. Vou falar para você que a Napoli, pelo que ela está jogando essa temporada, é a favorita esse jogo. Tá? A Napoli está com 10 jogos invicto, marcou gols em 9, marcou o primeiro gol em 8, ganhou 8 dos últimos 10 jogos e marcou 2 ou mais gols em 6. O Rangers marcou 2 ou mais gols em 6, sofreu 3 ou mais gols nos últimos 2, né? Foi goleado pelo Celtic no Clássico e foi goleado pelo Ajax. Tropa, vou falar para vocês. 1,5, suave, 1,5. E agora, para quem é ousado, o Napoli empate anula, tá? Para mim, a Napoli não perde do jeito que está jogando, mas aí também é um jogo mais interessante para gols. O Rangers perdeu o primeiro jogo, dentro de casa tem que se expor. A Napoli quer buscar essa classificação, num grupo que tem Liverpool e Ajax. Sabe que é importante, já que venceu o Liverpool, manter uma vitória contra o Ajax, contra o Rangers também, vai colocar ela lá no alto. É o jogo ideal para a Napoli, então ela vai ter que se lançar também. Ai, tomara que não esteja bugando o vídeo. Vamos lá! Porto contra Bruges. Vamos lá, o Porto perdeu o primeiro jogo, foi aquele jogo que ele perdeu nos acréscimos, não foi? Foi, perdeu nos acréscimos para o Atlético de Madrid. E o Bruges venceu o primeiro jogo do Leverkusen de 1-0, foi isso aí mesmo. O Bruges venceu o primeiro jogo de 1-0 do Leverkusen. O Porto jogando em Portugal é muito melhor que o Bruges, tá? Dá para ir com essa vitória? Dá. Eu gostaria de ter uma cotação maior para ir com empate anula, mas dá para buscar essa vitória do Porto. Só que eu gosto também de gols, tá bom, tropa? Então toma cuidado que assim, Liga dos Campeões é sempre mais interessante em gols. Tem poucos times assim que vale mais a pena tu ir, times que realmente dominam bastante. Porto marcou gol nos últimos 10 jogos, o Bruges marcou também nos últimos 10 jogos, mais de gol e meio em 9 do Porto, mais de gol e meio em 9 do Bruges, o Bruges marcou 2 ou mais gols em 6, o Porto marcou 2 ou mais gols em 7, então esse mais de gol e meio aqui é interessante para o bilhete. Esse ambas marcam também é interessante, tá? Ainda mais com essa cotação aqui. A vitória do Porto, cara, entre a vitória do Porto e o mais de gol e meio, eu pegaria esse 1,5. Para mim é mais vantajoso. Ainda mais que o Porto perdeu o primeiro jogo, ele vai ter que ir para cima do Bruges. O Bruges deve adotar uma postura mais defensiva ali no começo, com o Porto amassando, mas aí depois acredito que a gente vai ter um jogo mais aberto, tá bom? Seguindo o grupo, o Bayer Leverkusen contra o Atlético de Madrid, também é um jogo que eu vejo gols. O Leverkusen perdeu o primeiro jogo dentro de casa, então ele vai se expor. O Atlético de Madrid está sendo um time over essa temporada, por mais que a gente associa muito o Simeone a time mais truncado,
o Atlético de Madrid, pelo menos na fase de grupo, é mais interessante buscar gols. Aí na outra fase que o Simeone gosta de segurar o jogo mesmo. Ó, pra vocês terem uma noção, o Atlético de Madrid mais de 1,5 em 8 dos últimos 10 jogos, pô. O Leverkusen mais de 2,5 gols em 8. O Bayer Leverkusen sofreu 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10 jogos. E marcou 2 ou mais gols em 6 também. Então é isso aí pra mim, mais de 1,5. Tá pagando bem, ó. Normalmente o jogo do Atlético de Madrid 1,5 paga bem. Cara, é só puxar essa lista dos jogos do Atlético de Madrid. Você vai ver que a gente tem tido bastante jogo over. Beleza? Esse último jogo saiu 3 gols ali nos acréscimos, tá? Esquece. Então, e acredita, para de ficar encerrando a aposta em over. Vamos lá. Brabo de Munique contra Barcelona. Esse aqui é a galera do grupo do Vitória Pilsen e da Inter de Milão. E é o seguinte, tropa. Esse jogo aqui eu vejo gols, tá? Eu tenho o Bayern de Munique jogando em casa, que vai se expor, deve ter um controle ali do jogo, um pouco do controle do jogo, mas eu gosto muito do time do Barcelona e eu considero essa odd aqui muito errada. Eu busco tranquilamente aqui, já vou falar direto, tá? Um handicap mais 1 pro Barça. O Barça tá jogando muita bola, é um time que de fato controla o jogo, tem muita qualidade no passe, ainda mais que pô, o treinador é o chave, rei do passe, esqueça tudo. E com o Lewandowski, tá ligado? Lei do ex. Porra, vou falar pra você que esse handicap positivo aqui com o Barcelona, no caso de você levar um gol, você perder por um gol apenas devolver, é muito interessante. Se você pegar o Bayern de Munique, não tá fazendo boas partidas no alemão, não tem vencido, pode valer a pena, hein? Pode valer a pena. Mas é mais interessante, né? Ao invés de para não entrar contra o Bayern dentro de casa, buscar o mercado de gols. O Bayern marcou gol nos últimos 10 jogos, marcou primeiro nos últimos 4, 1,5 nos últimos 10, marcou 2 ou mais gols em 8, esquece, é o Bayern, tá? É o brabo de Munique. Do outro lado tem o Barcelona, mais de 2,5 gols nos últimos 5, não perdeu nos últimos 6, marcou 3 ou mais gols nos últimos 5 jogos, porque tem ele, ó. Quando o homem tá assim, ó, esquece, tá? Menino leva, apenas. Então eu vou falar pra vocês, 1,5 gol não tem odd, óbvio, 2,5 é interessante, mas pra mim a melhor entrada é o ambas marcam. Tá, para esse jogo aqui, o ambas marcam 1,40. Gostaria de estar pagando mais, mas não tem jeito, eu tenho 2 grandes ataques aqui. Agora, falando em ambas marcam e falando em cotação decente, a Betfair, ela está oferecendo uma cotação de 14 para sair ambas marcam nesse jogo amanhã. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você só pode apostar R$10, porém, se você pegaria um greenzinho de 140, dá uma fortalecida na banca, hein? Só que é só para novos usuários. Se quiser mudar de casa de aposta ou quiser ter mais uma, eu tenho mais de uma. O pessoal sabe que eu divulgo aqui, eu uso o que eu divulgo. E é bom você ter, até por questão de odds, tem odds que está melhor em uma, melhor em outra, promoção em uma, promoção em outra, crédito de aposta, aposta grátis, tá ligado? Então é sempre bom você ter mais de uma casa, tá bom? Eu sempre recomendo, às vezes, uma tá fora do ar, então você tem a opção de fazer outra. E quiser entrar na Betfair, ou então você quiser mudar, ó, tá aí, tá? Peras, vamos lá. É isso, jogo pra mim, esse jogo tem cara de 2-2. Pô, vou meter um 2-1 pro Barça, porque eu sou desses, tá? Pra gente fechar aqui a Liga dos Campeões, se Deus quiser o vídeo não tá travando. 4 horas da tarde, Marselha contra Frankfurt. Tropa, é um jogo mais parelho, tá ligado? É um jogo muito difícil. O Marselha tem a vantagem por estar jogando dentro de casa. Eu gostaria de buscar 2 gols nesse jogo, porque são 2 equipes que já perderam a primeira partida. E perder a segunda partida aqui seria horrível. Então, assim, o Marselha mais de 1,5 nos últimos 9, o Frankfurt mais de 1,5 nos últimos 9, o mais de 1,5 tá pagando em 25 e é isso que eu vou, tá? As 2 equipes precisam vencer de qualquer jeito e vamos que vamos. Vamos fechar aqui com o Campeonato Argentino, só um jogo que me chamou a atenção, que é o jogo do Racing contra o Patronato às 9h30. Por quê, tropa? O Racing, as 2 equipes estão a 8, dos últimos 10 jogos não perderem 8. Ih, tá rolando um bagulho aqui, um barulheira, tem que ser rápido. É mais por questão de desempenho, porque quando a gente bota como mandante, pô, não vai aparecer aqui, aí quebra, aí quebrou o bonde. Ó, quando a gente bota como mandante, o Patronato ele é um grande mandante, agora apareceu. Ele em 10 jogos perdeu apenas 1. O Racing em 9 jogos perdeu apenas 1 também. Beleza, e o Racing é um mandante. Só que quando a gente bota como visitante, aí que tá a parada. O Patronato, como visitante, em 8 jogos, ele venceu apenas 1. Então é um time que joga muito bem dentro de casa, um time horrível fora de casa. Igual o Vasco, tá ligado, né? Não tem jeito. Então, analisando que o Patronato vai jogar fora de casa contra um grande mandante que só perdeu apenas 1, eu vou de Racing empate anula, tá bom? Para dar uma diferenciada também, não ter só jogo à tarde da Champions, tem um joguinho aqui da noite. Pô, Série B, esses jogos aqui são, pô, osso de pescoço.
Tô fora. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos terça-feira. Espero que a gente tenha um início de semana legal, né? Uma semana abençoada para todo mundo. Espero de coração que a gente consiga emplacar aqui sequência de bilhete. Vai ter vai ter um bilhete amanhã a mais, tá? Lá no Telegram. Segue lá. Tamo junto, muita fé. Pra cima!